Meus queridos irmãos e irmãs, nesse terceiro domingo da Páscoa, a Igreja nos faz refletir em mais uma das aparições de Jesus ressuscitado. Para colocarmos o contexto do Evangelho, Jesus ressuscitou no domingo de manhã. No domingo à tarde ele faz um caminho com os seus discípulos para Emaús, e aí esses discípulos o reconhecem ao repartir o pão, voltam depressa para Jerusalém e lá, tão logo eles acabam de narrar o encontro com Jesus no caminho, é que começa o Evangelho de hoje. Então estamos na noite do domingo de Páscoa e Jesus aparece aos seus apóstolos. Nós sabemos pelo Evangelho de São João que não eram os 12 apóstolos. Por quê? Porque Judas tinha morrido, então eram 11, e Tomé não estava presente, então eram 10. Somente os 10 apóstolos é que presenciaram esta aparição que está narrada aqui. Pois bem, o que é que nós podemos colher do Evangelho de hoje? Eu gostaria, em primeiríssimo lugar, aproveitar a ocasião do Evangelho de hoje para esclarecer catequeticamente a nossa fé, porque se a gente não tem as ideias claras do que é que a Igreja realmente ensina, a gente não consegue progredir espiritualmente. A Igreja, ela quer o nosso progresso espiritual, mas o nosso progresso espiritual está baseado na verdade. Nós precisamos saber qual foi a verdade, o acontecimento verdadeiro. E como nós estamos num mundo de muita confusão, não é chover no molhado dizer aquilo com clareza, o que é que aconteceu com Jesus ressuscitado. Então, primeira coisa, nós estamos falando de um grande mistério. A ressurreição de Jesus é um grande mistério, mas existem realidades desse mistério que são bastante palpáveis até, e que precisam ser compreendidas com a nossa inteligência. Não é tudo misterioso, tem coisas que a gente entende perfeitamente. E o que é que aconteceu? Bom, antes de falar da ressurreição, vamos lembrar quem é Jesus, porque isso nem sempre está claro na cabeça das pessoas. Quando se diz assim, Jesus era o Filho de Deus, as pessoas não entendem muito o que quer dizer isso. Filho de Deus quer dizer o seguinte, que Jesus, antes de nascer de Nossa Senhora lá em Belém, há 2000 anos atrás, a pessoa dele, ele já existia eternamente, porque ele é Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Jesus é Deus, Deus eterno, porque Deus é trindade, Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo. Acontece que a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho eterno, que sempre existiu, ele, há 2000 anos atrás, quando o anjo anunciou a Nossa Senhora, e ela disse, faça-se em mim conforme a tua palavra, naquele momento, misterioso e sagrado, Deus, Filho, segunda pessoa da Santíssima Trindade, criou para si, Deus criou para Ele mesmo, um corpo e uma alma, no ventre da Virgem Maria, de tal forma que aquela humanidade, aquela natureza humana, corpo e alma, está intimamente unida com o Filho eterno de Deus. Eu posso, a partir de Jesus, nós podemos adorar um corpo. No Antigo Testamento, Deus não tinha rosto. No Antigo Testamento, Deus não tinha imagem, porque Deus é puro espírito.
Mas a partir do anúncio do anjo, Deus agora tem uma humanidade unida a Ele, corpo e alma. O corpo de Cristo é o corpo de Deus, a alma de Cristo é a alma de Deus. Então, quando Jesus começa a fazer gestos humanos, aqueles gestos humanos são gestos que revelam o mistério de Deus. Você quer conhecer Deus? Olhe para Jesus. Você quer conhecer Deus, o coração de Deus? Olhe para o coração deste homem, corpo e alma, porque este homem é uma pessoa divina. É uma pessoa divina. É uma natureza humana, mas é uma pessoa divina. Então, todos os gestos, todas as ações de Jesus são ações de Deus homem. Em teologia a gente usa uma palavra difícil, mas só para você ouvir uma vez na vida uma palavra difícil, são ações teândricas. Teos é Deus, andros é homem, não é? Teândricas, quer dizer, são ações de Deus homem, Deus homem, juntos. Então, isso primeiro precisa ficar bem claro, porque o primeiríssimo milagre, por assim dizer, o primeiríssimo mistério no qual está baseada a nossa santa religião é que o Deus eterno se fez carne. Deus eterno assumiu para si uma humanidade. Ele não deixou de ser Deus. Ele não deixou de ser Deus. Ele, sem perder o que tinha, diz o Papa São Leão Magno, sem perder o que tinha, assumiu o que não tinha. Sem perder a divindade, assumiu nossa humanidade. Este é Jesus. E precisa estar bem claro isso na nossa cabeça. Porque na cabeça de algumas pessoas, Jesus é simplesmente um homem. Como se ele tivesse em algum momento, ele deixou de ser Deus e veio aqui e era mera e simplesmente um homem. Isso não é verdade. Por isso, quando nós olhamos para a cruz de Cristo, o que nós vemos na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo não é um homem abandonado por Deus, mas é Deus feito homem que se abandonou em nossas mãos para que nós, no nosso egoísmo, no nosso pecado, na nossa miséria, víssemos o que o pecado causa em Deus. Ou seja, o que é que o nosso pecado faz em Deus? Ofende a Deus. Se eu chego e digo para você, o seu pecado ofende a Deus, isso parece um negócio assim meio difícil de perceber. Por quê? Porque Deus é perfeito, é eterno, impassível, Ele não sofre. Eu não tenho como ferir Deus fisicamente. Aí eu digo, o pecado ofende Deus, as pessoas não entendem. Mas, para que a gente entenda a gravidade do nosso pecado, o próprio Deus se fez homem para se deixar atingir pelo nosso pecado, para que o nosso pecado mostrasse na carne a feiura, a malícia, a maldade do pecado. Gente, nós temos que entender que o pecado é uma invenção angélica. Quem foi que pecou por primeiro? Não fomos nós, seres humanos, foram os anjos. O pecado começou a existir quando Adão e Eva, puros e imaculados, estavam lá no paraíso. De repente apareceu a serpente. A serpente, o anjo mal decaído, quer dizer que os anjos já tinham pecado antes de Adão e Eva pecarem. Então, para você entender realmente a gravidade do pecado, para você entender a desgraça que é o pecado, para você entender a crueldade do pecado, você precisaria ser um anjo.
Mas nós não somos anjos. E Deus, durante séculos e séculos, foi tentando ensinar à humanidade o que é o pecado, a desgraça do pecado. Deus tentou falar isso até para Adão e Eva no paraíso: se vocês comerem deste fruto, vocês vão morrer. Então, através da morte, das doenças, das misérias, Deus tentou ao longo dos séculos mostrar para o ser humano o que era o pecado. No próprio ser humano. Mas o mais importante do pecado não é as consequências que nós sofremos com o pecado, é a ofensa que o pecado é para Deus. E isso ficou ainda muito secreto, muito escondido ao longo dos séculos. Deus tentou fazer isso, mostrando a sua indignação com o pecado, mas os seres humanos não entenderam. Então Deus se fez homem, Deus assumiu nossa humanidade, e então, quando o amor se fez carne, nós o matamos. O egoísmo, os seres humanos, dominados pelos demônios e pelo seu egoísmo e pelo seu pecado, os seres humanos verdadeiramente possessos de fúria, de raiva e de maldade, como cães raivosos, dilaceraram o amor. Foi isso que aconteceu. Nossa maldade matou o amor. E então, olhando para a cruz, nós vemos duas coisas. Número 1, a malícia, a gravidade, o terror que é o nosso pecado. E número 2, a bondade, o amor, a paciência, a misericórdia, a fidelidade de Deus. Deus poderia, do alto da cruz, Jesus poderia, ele disse isso a Pilatos, que ele poderia chamar um exército para vir em socorro dele. Do alto da cruz, Jesus poderia fazer vir sobre o mundo uma vingança, fúria, ira, justiça, por causa dos nossos pecados. Mas Jesus não fez isso. E do alto da cruz ele inaugurou os tempos da sua infinita misericórdia e paciência. Nós estamos vivendo o tempo da paciência e da misericórdia. Mas a humanidade louca quer continuar ferindo Jesus, quer continuar traiçoeira, maldosa, enganosa, ofendendo Deus, ofendendo Jesus, matando Jesus. Essa é a miséria. Arrependamo-nos dos nossos pecados. Jesus então vence na cruz, ele vence o pecado, ele vence Satanás. A vitória de Deus aconteceu na cruz. Ali Deus amou até o fim. Acontece que, para que nós víssemos essa vitória, para que nós enxergássemos, porque você olha para a cruz e não vê vitória nenhuma, mas para que nós víssemos essa vitória, Deus precisava completar a sua obra glorificando a si mesmo, glorificando o Filho encarnado. Então Jesus ressuscita dos mortos. O que é a ressurreição? É a vitória de Cristo da cruz manifestada na glória do ressuscitado. É uma manifestação da vitória, para que a gente entenda a vitória do amor
para que a gente entenda, nós que vivemos num tempo em que a gente só vê cruz, 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 nós entendamos que atrás das cruzes que nós vivemos, existe uma ressurreição escondida que se manifestará no último dia. Em Jesus se manifestou ao terceiro dia, mas o nosso terceiro dia virá no fim dos tempos, quando todos ressuscitarem dos mortos, e será então feita justiça. Meus queridos, por enquanto vivemos o tempo da misericórdia, e por sua infinita misericórdia, Jesus aparece ressuscitado. E o que é que nós sabemos de Jesus ressuscitado? Vejam só, importante ter essas ideias claras. Primeiro, Jesus verdadeiramente ressuscitou. Isso quer dizer o quê? Que aquele corpo, o mesmo corpo, não outro, o mesmo corpo que foi crucificado, ao terceiro dia foi glorificado, ressuscitado. E para mostrar que era o mesmo corpo, o que é que nós temos? No domingo de manhã, as mulheres encontram o túmulo vazio. Teve um corpo que sumiu. E quando Jesus aparece no mesmo dia, à noite, para os seus apóstolos, ele mostra as suas chagas. As chagas de Cristo mostram com toda clareza que é o mesmo corpo. Jesus poderia ressuscitar sem nenhuma chaga. Jesus poderia ressuscitar sem nenhum sinal da paixão, mas ele não quis. Ele quis carregar as suas chagas. Antes eram chagas dolorosas, antes eram chagas sanguinosas, agora são chagas gloriosas, chagas brilhantes de luz, porque é a vitória manifestada. Ele quer mostrar, vejam aqui, agora como sinal de sua vitória, ele carrega estas chagas como se fossem joias preciosas de uma coroa real, de um diadema real. Ele mostra a sua vitória. Então, o que é que as chagas de Cristo ressuscitado nos dizem? Não é outro corpo, é o verdadeiro corpo, nascido da Virgem Maria, crucificado, que agora está ressuscitado. E nós podemos completar, e que agora está vivo e verdadeiro no sacrário. É o mesmo corpo. Meus irmãos, você já parou para pensar que nós estamos aqui lendo o Evangelho da aparição de Jesus ressuscitado para os apóstolos, mas que este Jesus ressuscitado, este corpo vivo e verdadeiro, está no sacrário? Nós não estamos distante desses acontecimentos, numa distância de 2000 anos, ou de milhares de quilômetros. O ressuscitado está aqui no sacrário, o mesmo chagado e glorioso, está aqui para nos tocar, e para que na comunhão, se você está em estado de graça, você possa tocar nele. Na comunhão, como a Tomé, Jesus diz: põe o teu dedo nas minhas chagas. Que maravilha, meus queridos. Mas continuemos. Primeira coisa, é o mesmo corpo. O túmulo está vazio para dizer que aquele corpo que foi crucificado não está mais lá. As chagas mostram que a identidade do ressuscitado é a identidade do crucificado. É o mesmo corpo. Filosoficamente falando, vamos dizer, é numericamente o mesmo corpo. Não é simbolicamente o mesmo corpo.
é o mesmo. Pois bem, mas alguém pode chegar e dizer: já que é um corpo glorioso e é um corpo espiritualizado, de fato o corpo de Jesus é diferente dos nossos corpos, porque o corpo glorioso, ele tem propriedades que o nosso corpo não tem. Jesus pode aparecer num lugar, depois aparecer em outro, pode entrar num lugar fechado, etc e tal. Então pode parecer para alguns que seja um fantasma, mas Jesus faz questão de tirar essa ideia da cabeça dos seus discípulos. Os discípulos no evangelho de hoje ficaram cheios de medo e assustados, pensando que estavam vendo um fantasma. Então Jesus faz questão de colocar ideias claras na cabeça deles, como eu estou fazendo nessa homilia, para que a gente tenha o dogma bem claro. Não é que Jesus ressuscitou simbolicamente. Jesus não ressuscitou simbolicamente. Os cristãos repetem há 2000 anos: o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Ressuscitou como disse, aleluia. Ressuscitou verdadeiramente. Surrexit Dominus vere. Verdadeiramente. O Senhor ressuscitou verdadeiramente. É um corpo. Jesus chega para provar que é corpo. Tem uma insistência na Bíblia, no Novo Testamento, em comer. Nos Atos dos Apóstolos, capítulo 10, não é? Numa de suas pregações de São Pedro, Jesus ressuscitou, comeu e bebeu conosco depois de ressuscitado. Comeu e bebeu conosco. Na primeira pregação de São Pedro, no dia de Pentecostes, ele insiste nisso, na fisicalidade do corpo de Cristo, que comeu conosco. Então aqui no Evangelho, ele está dizendo isso. Veja, Jesus foi lá, e os seus discípulos o reconheceram ao partir o pão, comendo. Agora ele chega, diz assim: olhem, vejam minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo, tocai e vede. Então quando a gente diz aparição de Jesus ressuscitado, é uma palavra, aparição, tem que ser colocada muito entre aspas, porque a palavra aparição dá a impressão de que foi uma coisa só visual, apareceu um holograma. Não é só visual, é uma experiência táctil, dá para tocar em Jesus ressuscitado. Tocai, ele diz, tocai. Ele diz para Tomé: Tomé, põe tua mão, põe teu dedo na chaga, é real. E aí Jesus insiste e diz assim: vocês têm alguma coisa aí para comer? E deram um pedaço de peixe assado para ele, e ele comeu peixe. Essa insistência de comer, de tocar. Jesus ressuscitou verdadeiramente, é um corpo de verdade, gente. Ponham as ideias claras na cabeça, tirem da cabeça de vocês ideias de teólogos modernos sem fé. Essa coisa toda começou no final do século XIX, com uma série de teólogos protestantes sem fé. O negócio ficou culminante com Rudolf Bultmann, um teólogo protestante sem fé cristã verdadeira, querendo adaptar a fé cristã ao homem moderno, porque Bultmann diz: você não pode acreditar nos milagres de cura do Novo Testamento e continuar usando a medicina moderna. Então, se o problema é aceitar a fé do Novo Testamento e a ciência, Bultmann vê uma contradição e diz: eu fico então com a ciência e eu destruo a fé. Foi isso que ele fez na prática. Nós católicos nunca vimos essa contradição.
Só os protestantes que nasceram com essa contradição na cabeça desde o tempo de Lutero, que fé e razão são inconciliáveis. Mas nós católicos cremos que eu posso verdadeiramente ver que a ciência é um instrumento bom, limitado, porque é fruto da mente humana e a mente humana pode errar, vai ajeitando, vai acertando, e que a fé também vem da mesma verdade de Deus, e não há contradição entre fé e ciência, porque são duas realidades que estão em níveis diferentes. Pois bem, voltando, é necessário a gente ter fé na ressurreição de Cristo. Em 1974, no mesmo ano em que Bultmann morreu, o jornal francês Le Monde fez uma pesquisa com teólogos protestantes e católicos, dizendo assim: e se você encontrasse o cadáver de Cristo, o que é que você diria? E um bando de teólogo desorientado, lá em 1974, disseram: isso não iria abalar em nada a minha fé, porque eu iria continuar acreditando que Jesus ressuscitou, mesmo diante do cadáver dele. Acorda! Essa não é a fé do Novo Testamento, essa não é a fé da igreja. Nós não vamos, não tem essa hipótese, nós não vamos achar o cadáver de Jesus, não existe isso, porque o corpo de Jesus está ressuscitado, glorioso no céu e presente sacramentalmente nos nossos sacrários. É aí que está o corpo de Cristo, vivo, vivo. Jesus está vivo, ressuscitado. Então, vamos pôr ideias claras, porque às vezes a gente ouve alguns teólogos modernos e fica achando: é um símbolo a ressurreição. A ressurreição não é um símbolo, ela é um fato verdadeiro, acontecido dentro da história, e claro, também fora da história, porque está na eternidade também. Mas na história aconteceu um túmulo vazio, na história aconteceu que o corpo dele veio, os discípulos palparam, comeram com ele e viram que não é um fantasma. E na história acontece que este corpo está vivo e verdadeiro nos sacrários da terra. Isto é história, meus queridos. É a nossa fé, e nós precisamos ter esta fé muito sólida, porque senão nós vamos perder aquilo que é a essência do cristianismo. Se para você os milagres são impossíveis, então você não é cristão, porque o maior de todos os milagres é a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E se isso não aconteceu, vamos dizer aquilo que São Paulo disse: se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé. Adaptando a linguagem de São Paulo, um filósofo católico moderno chamado Jean Guiton, que era muito amigo do Papa Paulo VI, quando disseram para ele: e se você encontrasse o cadáver de Jesus? Ele disse assim: então eu ia mandar escrever no meu túmulo: enganei e fui enganado. Porque claro, é vã a nossa fé vira uma enganação. Se Jesus não ressuscitou, eu estou aqui mentindo para vocês e vocês estão enganando a vocês mesmos. Não, meus irmãos, os apóstolos não nos enganaram. Por quê? Porque se eles fossem mentirosos, eles não teriam derramado o sangue deles. A gente mente para fugir do sofrimento, ninguém mente para abraçar sofrimentos. Se os apóstolos estivessem mentindo, eles diriam, quando
encurralados, colocados contra a parede, eles teriam dito: ah, não é bem ressuscitou, ele continua vivo no nosso coração, a causa de Jesus continua viva, né? Não é bem que ele ressuscitou não, e escapavam da morte. Mas os apóstolos estavam certos e convencidos da ressurreição de Jesus, e por isso o evangelho de hoje conclui dizendo: vós sereis testemunhas de tudo isto. Sabe o que quer dizer a palavra testemunha em grego? Mártir. Vós sereis mártires disso tudo, vós derramareis o sangue para atestar a verdade da ressurreição. Agora, se nós não cremos na verdade da ressurreição, nós estamos escarnecendo do sangue dos apóstolos. Nós estamos fazendo chacota de uma multidão de milhares e milhares de mártires que deram suas vidas, mas sobretudo dos apóstolos que tocaram no corpo de Jesus, que comeram com ele depois de ressuscitado. A verdade do Cristo ressuscitado era tão inegável, era tão absoluta, era tão inquestionável que esses homens derramaram o seu sangue. Morreram todos, como mártires, exceto São João, que foi mártir, mas foi salvo milagrosamente. São João, um dos 12, foi colocado num caldeirão de óleo fervente para ser mártir, e então ele de fato viveu o martírio, mas não morreu mártir por um milagre de Deus, que quis preservar o seu discípulo amado, para que ele fosse diferente dos outros 12, porque somente ele estava lá aos pés da cruz. Mas São João também viveu o seu martírio. Todos os apóstolos viveram como mártires, testemunhas, que derramaram o sangue para atestar a ressurreição de Cristo. Então, se você não crê nisso, você não é católico. Meus queridos, a Bíblia, ela foi escrita por católicos e para católicos. Não venha com outras mentalidades ideológicas ler a Bíblia. Para você conseguir ler a Bíblia de fato e de verdade, você primeiro tem que ter fé, a fé católica, senão você vai distorcer tudo. Ao longo desses 2000 anos, nós temos história suficiente das milhares e milhares de distorções heréticas e apostáticas, né, da Bíblia. Mas só os verdadeiros católicos, que estão dispostos a crer até o derramamento do sangue na fé de 2000 anos, é que verdadeiramente compreendem as Sagradas Escrituras. E é por isso que Jesus diz no Evangelho de hoje, o São Lucas diz, o Espírito Santo diz através de São Lucas, né, que Jesus mostrou-lhe os pés e as mãos e disse assim, que ele deu a eles. Jesus então, versículo 45, abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. É preciso que Jesus abra a nossa inteligência para nós lermos as Escrituras. Se você não deixa Jesus abrir sua inteligência, você vai ler a Bíblia como quem lê um documento antigo. Mas se Jesus toca a sua inteligência, você lê a Bíblia como os santos leram, como os apóstolos leram, como os apóstolos receberam de Jesus a graça de interpretar as Escrituras, e como a igreja, a Santa Igreja de Deus, interpreta há 2000 anos. Essa homilia de hoje foi uma homilia um pouco catequética, mas é necessário que, pelo menos, de vez em quando, alguém explique a nossa fé com clareza, porque já tem tanta gente fazendo adaptações por aí, que as pessoas ficam com ideias
frouxas, ideias assim meio difusas, ideias aproximativas que não são verdadeiras, e a nossa fé é verdadeira. É meditando esses mistérios que Jesus então irá nos alimentar, que Jesus então irá dar à nossa alma a refeição espiritual. Nós precisamos renovar verdadeiramente a nossa fé. Jesus é Deus que se fez homem. Crer na ressurreição de Jesus não é crer na reencarnação espírita. Jesus não é uma alma de um homem qualquer que encarnou num corpo qualquer e depois de morto ele pode voltar reencarnando em outros corpos. Nada disso. Jesus é Deus. A reencarnação não existe. O que existe é que nós iremos morrer uma única vez. Nós só temos uma única vida. Essa vida é séria e você precisa pensar como você está vivendo essa vida, porque você não terá outra chance. É a chance que você tem de, abraçando Jesus, conquistar o céu. Então, coragem, vamos lá. O ressuscitado está conosco, cheios de força e de confiança nessa sua presença. Abraçamos no dia a dia as nossas cruzes, sabendo que transformando a dor em amor, nós nos preparamos para a ressurreição feliz do último dia. Olá, querido irmão e querida irmã em Cristo Jesus. Estamos aqui para convidar a cada um de vocês a visitar a nossa página no Facebook, mais especificamente a nossa lista de reprodução e a nossa seção série. Nestas áreas, vocês encontrarão uma série de cursos, palestras e pregações que foram organizadas para facilitar a sua busca e permitir que vocês possam assistir todos os nossos conteúdos gratuitos no melhor momento para você, sua família e amigos. Desejamos a todos uma excelente meditação e estudo sobre os nossos conteúdos, pois sabemos que ninguém ama o que não conhece. E pedimos a Deus que conduza cada um de vocês através dessa oportunidade que os ajudará a se aproximar dele, a viver sob a sua amizade e sob a sua proteção.